Hoje estaremos aí finalizando o capítulo 1, vamos ficar de pé. É importante que, se você quer acompanhar, tem como acompanhar. Se você perdeu a exposição dos versículos anteriores, nós temos um canal no YouTube, no Meia, e ali estão todas as mensagens. Então, se você perdeu aí alguma coisa, você pode voltar lá no YouTube, no canal, e ver tudo aquilo que já foi falado. É uma carta muito importante. Os cristãos daquela época estavam sofrendo muito pelas perseguições, pelo contexto, e também é muito atual, porque nós também temos os nossos sofrimentos dia a dia. Então eu tenho aprendido muito com esta carta e creio que vocês também. Então nesta manhã nós vamos dar continuidade a Tiago, capítulo 1, versículo 18 ao 27. Fechar o bloco ali no versículo 18 e continuar no 19 e finalizar no versículo 27. Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 27. Todos acharam aí? Diz assim o texto sagrado, versículo 18: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que criou, de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mesmo vivendo em um contexto bem diferente dos nossos irmãos que viviam no primeiro século, todos nós aqui também temos as nossas lutas diárias, as nossas perseguições, todos nós. E eu peço a Ti que nesta manhã o Senhor use a minha vida para abençoar a Tua igreja, porque não faz nenhum sentido nós estarmos aqui e não ouvir a Tua voz. Eu dependo da Tua graça, do Teu Espírito Santo, para que nesta manhã o Teu povo seja abençoado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom, vimos na semana passada que ao sermos tentados, em hipótese alguma podemos dizer que somos tentados por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém, e não tenta ninguém. Então isso ficou bem claro na semana passada. Pelo contrário, somos tentados pelo nosso próprio mal, desejo que nos arrasta, Tiago deixou isso claro, e nos seduz. E quando esse mau desejo está em nós, é concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então eu disse para nós não nos relacionarmos com esse mau desejo, pois desse relacionamento nascerá um filho, e esse filho se chama pecado, e ele é assassino.
pois ele mata. E Tiago, a partir do versículo 16, ele continua defendendo o seu argumento, ou seja, que a tentação não vem de Deus. Então no verso 16 ele diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Ou seja, pare com isso, não se engane. Deus ele não tenta ninguém, tire isso da cabeça de vocês. Versículo 17 ele diz: então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, o que vem de Deus para nós, Tiago está dizendo, é bom. O que vem de Deus é perfeito. Deus é imutável. Ele não é uma hora um Deus bom, em outro momento ele é um Deus mau. Não, ele é imutável no seu caráter. E no versículo 18, ele ainda continua defendendo o seu argumento de que Deus é bom. Então ele diz no versículo 18, nós iremos começar hoje, ele diz: por sua decisão, marca esta palavra, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Vou repetir esse versículo. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tiago continua mostrando para aqueles crentes que o propósito de Deus sempre foi o melhor para eles. É o que ele está defendendo aqui. Observe o que ele diz na primeira parte do versículo 18: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade. Meus irmãos, observe a declaração tremenda de Tiago. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, eles estavam mortos, espiritualmente falando, separados de Deus, escravos do pecado, escravos do diabo, mas Deus, por decisão própria, atitude de Deus, os gerou, ou seja, lhes deu vida. Então, como um Deus desse pode querer o mal dos seus filhos? É isso que ele está querendo mostrar. Como um Deus desse iria tentá-los? Como? Um Deus tão bom. Sem falar que nesse processo, onde eles foram gerados, Deus chega ao ápice do seu amor, entregando o seu único filho Jesus na cruz do Calvário, para morrer por miseráveis pecadores que, segundo Paulo diz, éramos inimigos dele. É isso que Tiago está defendendo ainda, que Deus é bom. Sabe, irmãos, isso me faz descansar em Deus em relação aos nossos parentes amados, a pessoas amadas que gostaríamos de vê-los servir ao Senhor, salvas. Pois quando Deus decide, quando Deus decidir salvá-los, eles serão salvos, pois ninguém pode ir contra a decisão divina. Amém? E mais, Tiago deixa claro que esta decisão foi exclusivamente tomada por Deus. O homem não decide a hora ou o momento de ser gerado, não faz sentido. É Deus que toma a decisão. Então eu posso afirmar que no dia 10 de maio de 1992, Deus decidiu me salvar. Que no dia que Ele te salvou, foi uma decisão que partiu dEle. Glória a Deus por isso. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi Deus que decidiu salvar vocês. Então Tiago está mostrando tudo isso para aquela comunidade. Depois Tiago mostra como eles foram gerados. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. E aqui eu volto a bater em uma tecla. Eu tenho batido aqui na igreja. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça como alguns pregadores tentam gerar vida a um miserável pecador que está morto espiritualmente, separado de Deus, que não entende as coisas de Deus, que não enxerga as coisas de Deus, sendo engraçadinho em cima de um púlpito, às vezes, tentando gerar vida, gerar vida ao pecador. Ou então contando fábulas, ou então deixando de pregar sobre pecado, sobre inferno, sobre a ira de Deus, deixando de pregar a mensagem da cruz. Não dá para entender. E a Escritura é clara quando diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
E Tiago aqui, como não poderia ser diferente, inspirado pelo Espírito Santo, diz: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, do Evangelho. Meus irmãos, é essa palavra da verdade que o Espírito Santo usou para gerar vida em nós. Não foi outra coisa. A palavra do Evangelho é um material didático que o Espírito Santo usa para gerar vidas. E será ela quem irá usar para gerar vidas das pessoas que vão entrar por essas portas. Não existem outros meios, não. É a palavra de Deus. E diante de tantos propósitos que existem nessa decisão divina em gerar vida em nós, Tiago destaca uma também. Observe o que ele diz, versículo 18 ainda. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, preste atenção agora, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Ou seja, o propósito de Deus em gerar vida em nós é para que ocupemos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Glória a Deus por isso. E eu te pergunto, um Deus desse quer o nosso mal? Claro que não. Um Deus desse irá nos tentar, irá nos arrastar e nos seduzir para o pecado e nos conduzir à morte? Claro que não. É isso que Tiago está defendendo aqui. É isso que ele está deixando bem claro para aqueles crentes. E aqui ele completa o seu argumento, ele termina mostrando que de fato Deus é bom. Ele prova sim, mas com bom propósito, mas a tentação não vem de Deus. Aí Tiago vai dar uma orientação para aqueles crentes sobre outros assuntos. Aí diz no versículo 19, preste atenção no que diz o versículo 19, que é muito importante. Foi importante para aqueles crentes e para nós também. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, prestem atenção, está querendo dizer. Aí ele diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Vou repetir. Essa carta está sendo lida lá na igreja, para os crentes. Era assim que era feito. Então ele diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, prestem atenção no que eu vou falar. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Observe que Tiago está escrevendo para irmãos que estavam sendo provados por Deus, como já vimos no início. E pelo que Tiago já disse, muitos não estavam entendendo. Tanto é que eles estavam pensando que Deus estava tentando eles. Por isso que Tiago, nos primeiros versos, explica bem o propósito das provações, lá no início, que o propósito das provações é provar a fé deles, gerar crescimento espiritual e torná-los maduros. Esse era o propósito das provações. Por isso que Tiago faz a distinção entre provação e tentação, como já vimos. Porém, no meio disso tudo, dessas provações, muita coisa foi dita na igreja. Muita coisa foi falada na igreja. Houve muita murmuração na igreja. Muita coisa foi dita sem sabedoria. Muitos ficaram irados contra Deus pelo que estavam passando. Então, por conta disso, ele diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Observe que a recomendação de Tiago, diante de momentos como esse, digo quando estamos sendo provados, é: estejam prontos para ouvir. Então, se você está sendo provado em alguma área da sua vida, se você sabe disso, esteja pronto para ouvir. Porém, tardios para falar, tardios para irar-se. E agora, irmãos, nós cristãos do século XXI nos encaixamos muito bem nesse contexto. Na verdade, toda essa carta é muito atual, pois às vezes eu olho para a vida de alguns irmãos e fica muito claro que eles estão sendo provados por Deus. Percebemos isso. Mas muitos deles não entendem, ao contrário do que Tiago recomendou, não param para ouvir, mas são rápidos em falar, rápidos em ficar irados.
dentro da provação, reclamam da sua vida, diz que Deus não o ama, murmuram contra Deus, reclamam da igreja, reclamam do diabo, reclamam do pastor, ficam irados com tudo e com todos e até com Deus. Então Tiago, diante desse falatório que ele está observando, ele diz: estejam prontos para ouvir. Mas ouvir quem? Primeiro, ouvir Deus, ouvir a sua palavra. Meus irmãos, não existe silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. Grave isso. Você quer ouvir Deus falar? Se aplica às Escrituras. Não há silêncio de Deus para quem lê a Bíblia, porque Deus fala principalmente através da sua palavra. Então precisamos ouvir Deus, a sua palavra. Precisamos ouvir o pastor, o seu pastor. Vocês precisam ouvir. Vocês precisam ouvir o seu líder. Vocês precisam ouvir o seu esposo, a sua esposa, o seu irmão maduro na igreja. Precisamos ouvir em momentos difíceis, de provações. Nós precisamos ouvir. Estar prontos para ouvir. Os mais antigos dizem que não foi por acaso que Deus colocou 2 ouvidos em nós, uma só boca. Não foi por acaso. Certamente é para ouvir mais e falar menos, né? Acredito que eles tenham razão. Então, irmãos, diante das provações que temos passado, vamos estar prontos para ouvir Deus falar, ouvir a sua palavra, ouvir o seu pastor, ouvir o seu líder, ouvir o seu marido, ouvir a sua esposa, ouvir alguém que é mais experiente que você na fé. É o que Tiago está ensinando para aquela igreja. Não ouçam qualquer pessoa, mas não deixe de ouvir quem de fato você deve ouvir. Amém? Tiago também diz na segunda parte do verso 19: tardios para falar e tardios para irar-se. Verso 20 ele completa: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz justiça, não produz bondade. Existem pessoas que, quando estão sendo provadas por Deus, ficam iradas com Ele. Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Todos nós, em algum momento, falamos isso. As provações. Senhor, por que isso tem que ser dessa forma? Por que tem que ser desse modo? Ah, o Senhor não me ama. Eu nasci para sofrer. Meus irmãos, a nossa ira não produz aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus tem de bom para nós. Justiça aqui não é justificação, mas sim uma vida aprovada por Deus. E a murmuração não torna você uma pessoa aprovada diante das provações. Versículo 21. Tiago diz: portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem, isso é muito importante, grave essa palavra, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago está falando de impureza moral e da maldade que está prevalecendo sobre eles. Tiago está se referindo aos maus desejos que vimos lá no versículo 14 e 15, que nos arrasta e nos seduz. É sobre isso que ele está dizendo. Mas agora ele vai ensinar para aqueles crentes como eles iriam se livrar desses maus desejos, ou seja, dessa impureza moral, dessa maldade. Tiago agora vai ensinar. Tiago era um ótimo pregador, ele mostrava o problema e mostrava a solução do problema. E 2 coisas eu aprendo aqui. Primeiro, diante dos maus desejos que existem em nós, nessa natureza pecaminosa, devemos lutar contra eles. Tiago é claro, portanto, livre-se. Quem tem que se livrar? Você. De toda impureza moral e da maldade que prevalece, ou seja, não podemos ficar na passividade diante desse mal que está em nós. Temos que lutar, temos que nos livrar, irmãos. Nós vivemos numa verdadeira guerra. A não ser que você leve o cristianismo na flauta, como diz aí, né? Leva na flauta, para mim tanto faz a igreja,
Para mim, tanto faz orar, ler a Bíblia. Se você tem buscado uma vida piedosa, você tem sofrido. O diabo tem se levantado, o homem tem se levantado. A sua natureza, ela vai contra a sua vida de santidade. Quanto mais você busca viver a vida de santidade, mais ela arde. É uma guerra. E Tiago diz, portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, estava prevalecendo. Não podemos ficar na passividade. Essa natureza, ela é poderosa, ela me influencia, eu não consigo, consegue sim. Segundo, e aqui é tremendo, que ele diz, é aceitar humildemente a palavra implantada. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Meus irmãos, o que tenho procurado fazer aqui, com a graça de Deus nesses 4 anos, é isso que Tiago está falando, implantar a palavra de Deus em vocês, ou seja, estabelecer a palavra de Deus em vocês. E a recomendação de Tiago é que aceitemos essa palavra com humildade. Se ele falou isso, é porque tinham pessoas dentro da igreja que não estavam aceitando esta palavra. O sentido de humildade aqui, é estar disponível para a palavra de Deus. É a disposição de permitir que algo seja dito. É entrar aqui na expectativa, se humilhar diante da palavra de Deus. Eu vou lá para ouvir a palavra de Deus. Eu vou lá para ouvir e praticar a palavra de Deus. É se humilhar. É sentar aqui domingo após domingo, disponível para ouvir a palavra de Deus, ou seja, em humildade. Não chegar aqui, eu já sei tudo que o pastor falou, eu já sei. Vai falar sobre isso de novo? Eu já sei. Isso não é uma atitude humilde. Se você age dessa forma, não há disponibilidade de ouvir a palavra de Deus. Agora, observe o que Tiago diz nos versos seguintes em relação à palavra. Versículo 22, ele diz: sejam praticantes. Não basta apenas ouvir com humildade, tem que ser praticante da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, se você entra por essas portas, domingo após domingo, e apenas ouve a palavra, mas não a pratica, Tiago deixa claro que você está se auto-enganando. Se auto-enganando. Não está enganando o pastor, não está enganando a Deus, está se auto-enganando. Vem para cá, ouve, mas não coloca em prática. E o que Tiago diz nos versos 23 e 24, como isso é interessante, irmãos, como é uma realidade. Preste atenção no que diz versículo 23 e 24, como Deus falou comigo nesses 2 versículos, irmãos. Ele diz, uma metáfora, aquele que ouve a palavra, preste atenção nos detalhes, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem. Tente visualizar a cena, que olha a sua face no espelho. Ok? Você chegou e viu a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, você viu algo ali no espelho, olhou para si e reconheceu, sai logo e esquece a sua aparência. Meus irmãos, a ideia aqui é de alguém que se viu diante do espelho da palavra de Deus. Quando você está diante da palavra, a palavra está refletindo como você está, como você é. E ela mostrou como essa pessoa estava. Mas a mesma saiu logo, esqueceu a sua aparência. Meus irmãos, quantas e quantas vezes entramos por essas portas e a palavra de Deus nos mostra como estamos, e muitas vezes não estamos bem com Deus, e ela reflete isso. Muitas vezes estamos errados, e ela reflete isso para você. Estamos em pecado, e ela reflete isso. E a palavra, assim como espelho, mostra como nós estamos. Mas muitos, ao invés de colocar em prática a palavra de Deus, para mudar, amar a
aparência espiritualmente falando, não a praticam, portanto, logo esquece a aparência que foi lhe mostrada pela palavra de Deus. Vai embora, não pratica aquilo que Deus mostrou e continua com a má aparência, ou seja, continua no erro, continua no pecado, continua desanimado, enfim, continua se afundando dia a dia, e tudo isso porque não querem praticar a palavra de Deus, não são humildes. É como se eu chegasse aqui com a cara toda suja diante do espelho, o espelho me mostrou que eu estou sujo. Eu olho, vejo, saio, não dou importância e me esqueço e continuo vivendo com o rosto sujo. É isso que ele está querendo mostrar. Diante da palavra de Deus, muitos não se humilham, são orgulhosos, não se humilham, a verdade é essa. Meus irmãos, eu estava pensando na minha juventude, antes de assumir essa igreja e ler a palavra refletiu, mostrou quem eu era. Meus irmãos, eu confesso que muitas vezes me achava imbatível. Confesso. Diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, eu sou imbatível. Dizia que não me achava. Mas quando eu passei a ficar à frente dessa igreja, o espelho tem me mostrado dia a dia que eu não sou imbatível. Irmãos, eu tenho procurado me humilhar diante dessa palavra, diante desse reflexo, tentado mudar, colocar em prática. Eu sei que isso não é fácil, mas quem falou para vocês que ser cristão é fácil? Quem contou essa mentira? Deus quer que você esteja aqui e veja como você está através do espelho da palavra, mas que você mude, que você pratique, que você limpe o seu rosto sujo. Mas diante da palavra de Deus, do espelho, muitos não se humilham, esse sinal de orgulho. São apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Esses conseguem ver o reflexo de suas vidas pelo espelho da palavra de Deus, e mesmo percebendo que a aparência não está muito boa espiritualmente falando, não procuram praticar a palavra, então logo saem e esquecem da sua aparência. Esse é o que apenas ouve e não pratica. Agora veja o contraste do versículo 25. Tiago ele mostra o problema e mostra a solução. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente, ou seja, cuidadosamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera, olha só, na prática dessa lei, dessa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha o que o Tiago está ensinando. De você ouvir, não sair daqui já daqui a pouco e esquecer o que foi falado. Não, ele pratica, e não é fácil, porque Tiago fala de perseverar não é fácil, perseverar quando está sendo provado não é fácil, mas Deus age desta forma. Ele pede isso de você para que você cresça, seja um crente maduro, forte, espiritualmente falando, preparado para as lutas do dia a dia. Meus irmãos, o cerne do crescimento espiritual de qualquer crente é praticar a palavra de Deus. Não adianta, diante das provações, ficar murmurando, reclamando, falando. Não, vamos parar, ouvir o que Deus está falando, ouvir o que sua palavra está falando, ouvir o que um irmão às vezes está falando, ouvir o que a esposa está falando, ouvir o que o marido está falando, e praticar. O que eu estou falando nessa manhã não é nada utópico, não. Praticar a palavra de Deus é possível, não é fácil, mas é possível com a graça e a ajuda do Espírito Santo. Sem a graça, sem a ajuda do Espírito Santo, não temos como. E agora nos versos 26
e 27, Tiago vai mostrar para aqueles crentes algumas questões práticas, algumas características que mostram se de fato eles eram cristãos. Coisas simples, estamos cansados, né? Algumas delas de ouvir. Então ele diz: se alguém se considera religioso, ou seja, se alguém se considera crente, cristão, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Olha o que ele diz. Ou seja, se eu digo que sou crente, que eu sou um cristão, mas não consigo refrear minha língua, olha só o que ele fala, estou enganando a mim mesmo. Isso não significa que um crente de verdade não peque através da sua língua, ou seja, através daquilo que ele fala, que somos imperfeitos. Não é isso. Mas se ele pecar nesse sentido, foi porque ele não vigiou. Pois o crente de verdade, ele consegue refrear a sua língua. Ele consegue. E essa questão da língua é tão séria, iremos falar mais à frente, mas só para vocês terem uma ideia, Tiago diz o seguinte, em Tiago 3:2, todos, olha só o que ele diz, todos, Tiago 3:2, se você quiser ler, é bem abrangente o assunto, mas eu quero apenas mostrar a vocês esse princípio. Todos tropeçamos, Tiago 3:2, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, veja como é importante, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Às vezes nos preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos daquilo que falamos. Tremendo. Então, irmãos, o crente de verdade, ele consegue frear sua língua, e quando ele chegar ao nível de não mais tropeçar no falar, e isso não é fácil, tal homem é perfeito, diz Tiago, tal crente é perfeito. Ele não diz que quando você ora muito, você é um crente perfeito, outras coisas, mas ele diz, que quando alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E por que ele diz isso? Porque não tropeçar naquilo que falamos não é uma tarefa fácil. Se fizermos um autoexame dessa semana, daquilo que falamos, iremos perceber quantas coisas foram ditas que não agradaram a Deus. Faça um autoexame. Tantas coisas. Então nós conseguimos refrear sim, porque se somos cristãos de verdade, temos que conseguir. Talvez você não tenha conseguido, mas por conta de você não vigiar, mas você tem que conseguir se de fato você é um cristão de verdade. Então, irmão, devemos orar a Deus para que Ele nos ajude a refrear a nossa língua e que consigamos não tropeçar naquilo que falamos. Uma coisa simples, parece, que não tem muita importância, mas veja como o Tiago ele valoriza e dá importância nisso. Em versículo 27, ele diz: a religião de Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago está tratando de situações práticas de sua época. Essas pessoas, ou seja, viúvas e órfãos, eram pessoas que de fato eram necessitadas, e o crente de verdade deveria ajudar essas pessoas. Hoje, os crentes do século XXI vivemos em um contexto diferente, mas temos também que ajudar aqueles que de fato precisam de ajuda. Não é ajudar qualquer pessoa, às vezes uma pessoa que aparece ali no trânsito. Não estou dizendo isso, porque às vezes ele está te enganando, e às vezes aquilo não vai ajudar aquela pessoa, mas procurar alguém que de fato está necessitado e ajudar. Isso é uma prática cristã, é uma demonstração que de fato você é um cristão verdadeiro. Ajudar aqueles que de fato estão necessitados. E Tiago ainda toca em outro ponto bem prático. No finalzinho do verso ele diz o seguinte: e não se deixar corromper pelo mundo. Tudo isso nós sabemos, essa partezinha final, todos nós sabemos que nós não devemos nos deixar corromper pelo mundo. Então veja que ele coloca um crente com essa capacidade
de não se deixar corromper pelo mundo. Se você vive assim, é uma demonstração de que você é um crente de verdade. Refrear a sua língua, ajudar os necessitados e não deixar se corromper pelo mundo. Quem age dessa forma demonstra de verdade que é crente e que é cristão. Amém? Meus irmãos, terminamos o primeiro capítulo e a minha expectativa é que vocês possam absorver o que Tiago ensinou àqueles crentes, né? E praticar também com a ajuda de Deus. Amém? Para que consigamos crescer espiritualmente e nos tornar membros maduros. Esse é o propósito de Deus na vida de cada filho seu aqui. Vamos ficar de pé. Vamos orar.